Que Deus os abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. O nosso assunto hoje será o padrão de Deus. Como Deus vai julgar o mundo? Através de alguma igreja? Qual será o padrão? Porque se Deus é justo, Ele tem que ter um padrão para julgar as pessoas. Senão, como Ele iria julgar o mundo? Se não desse um padrão, uma coisa para as pessoas viverem, mostrando um caminho, como a pessoa deve viver. E para mostrar o padrão de Deus, que não é nenhuma igreja, mas é a palavra de Deus, vamos ler aqui algumas coisas da palavra de Deus. Gálatas 1, versículo 8 e 9, onde está escrito: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então Paulo falando, né? Paulo, grande apóstolo, falando aqui em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Duas vezes, né? No versículo 8 e 9 ele fala que um anjo, ele que anuncia outro evangelho. Então, qual foi o evangelho que Paulo ensinou? Então nós vemos que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E também Apocalipse 22, versículos 18 e 19, nos fala: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos a tua bênção agora, a sua direção, Senhor, nesse momento. Vivifica a tua palavra que será anunciada nesta manhã. Abençoe aqueles que ouvirão essa mensagem, Senhor. Nós entregamos esse culto tudo em tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Então você viu aqui aquele que aumentaram alguma coisa, Apocalipse 22, 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém nos acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, olha a confusão hoje das igrejas, né? Cada igreja ensina uma coisa, diferente da outra. E aquele que aumentar uma coisa ou tirar uma coisa, as pragas virão sobre ele, as suas bênçãos serão tiradas. Então as pessoas pensam que qualquer doutrina, qualquer ensinamento, qualquer coisa, né? Elas acham que simplesmente Deus quer a sinceridade das pessoas, mas não é isso, não é simplesmente ser sincero. Lá na Índia, na África, tem mãe sincera que joga seu filhinho para o Deus crocodilo comer. Faz sinceramente, mas são sinceramente erradas. As pessoas podem dar ácido sulfúrico, beber ácido sulfúrico sinceramente, mas elas morrerão. Né? Então não basta ser sincero. Por isso Jesus falou ali em Marcos 7,7. Marcos 7,7, né? Ele fala ali que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Você percebe então o padrão de Deus? Deus deu para nós um padrão, né? As pessoas não precisam ficar perdidas aí por aí, né? Como saber o que é verdade, o que é mentira? Né? Como vou saber aquilo que é real, a doutrina verdadeira e a doutrina falsa? Se Deus não tivesse dado para nós um padrão, a palavra de Deus, então sim, haveria essa desculpa nos últimos dias, né? Nos últimos dias. Então, o padrão de Deus não será uma igreja. Se fosse a igreja católica, qual é a igreja católica? Tem a igreja católica grega, a igreja católica brasileira, a igreja católica romana, né? Se fosse a protestante, qual seria? A batista, a luterana, a metodista, ou as pentecostais? Qual religião seria, né,
Deus julgaria o mundo por qual religião? As outras estariam perdidas se fosse uma religião. Mas nós vemos aqui que não é uma religião que Deus deu para nós seguirmos. Não é uma religião. A verdade foi que Jesus nunca fundou nenhuma denominação. Você pode ler na palavra de Deus aqui, você não vai encontrar Deus fundando nenhuma religião. Por quê? Porque religião não salva, religião não tem poder de salvar alguém. Ali em Mateus 18, 16, quando Jesus falou sobre essa pedra edificaria a minha igreja, você percebe ali que não era uma denominação, era uma igreja que ele fundou. A igreja quer dizer o quê? No grego quer dizer os chamados para fora. Né? São pessoas que Deus tem chamado para fora das denominações, das religiões, do mundo, tem chamado fora do mundo desde o princípio ali, desde que ele fundou essa igreja. A igreja, na verdade, foi fundada quando? Ali, em Atos 2,38, ali no dia de Pentecostes, né? Jesus falou para os apóstolos, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E Jesus foi ascenso ao céu, depois de 10 dias que ele foi ascenso, 50 dias depois que ele ressuscitou, e 10 dias depois que ele foi ascenso, os discípulos estavam ali no dia de Pentecostes ali. Então ali veio um som do alto, um som veemente e impetuoso, e encheu, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, viram línguas sobre eles partida de fogo, línguas de fogo, né? Labareda de fogo, que é esse fogo aqui, labaredas foram vistas, não é idioma, ele fala língua de fogo, pedaços de fogo que foram vistos ali, descendo sobre os 120 no cenáculo, 120 pedaços de labareda de fogo veio sobre eles, que era o Espírito Santo descendo sobre eles. Né? Então não é isso que os pentecostais falam hoje, que você vai falar em idiomas ali não foi idioma, ali foi línguas realmente, pedaços, literalmente, né? Pedaços de fogo, línguas de fogo. Né? O idioma ali, né? A língua ali que foi escrito, mostra ali que é labareda, pedaço de fogo que foram vistos sobre eles. E Pedro ali naquele dia, perguntaram, Pedro, que faremos para ser salvo? Depois que viram Pedro falando, né, em hebraico, mas todas as línguas ali entenderam o que ele falou, eles viram o milagre de Deus, porque Deus sempre opera através de milagres. Você vê isso tudo, quem crê em mim farão esses sinais. Então Deus sempre operou através de sinais e maravilhas. É assim que Deus vindica a sua verdade. Então os apóstolos, as pessoas perguntaram para os apóstolos ali, para Pedro e demais apóstolos, o que faremos para ser salvo? Então Pedro pegou e falou ali em Atos 2,38, vocês querem entrar na igreja? Vocês querem fazer parte dessa igreja de Cristo, que começou aqui hoje, né, nas minhas línguas, na minha forma de falar, é lógico, né? E aí ele falou, então Pedro falou ali, arrependei-vos cada um de vós, Atos 2,38, arrependei-vos cada um de vós, né, e sede batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então ali Pedro abriu a porta da igreja, do reino de Deus. E as pessoas entraram para esse reino, para essa igreja. A igreja quer dizer isso, quer dizer o corpo místico do Senhor Jesus Cristo na terra. Nunca foi uma denominação. Essa igreja que começou ali, existe até hoje aqui. São essas pessoas que entraram nesse reino de Deus, né? Nessa igreja, que é o reino messiânico, que significa a palavra, quer dizer, o reino messiânico, onde ninguém ali governa, a não ser Jesus, o Espírito Santo que foi dado para governar nesta igreja. Então nós vemos o que, e ali o Pedro deu essa fórmula ali para entrar nesta igreja. E essa igreja sempre teve a palavra, e a palavra é o padrão de Deus. A palavra é o padrão de Deus. Mas como entender a palavra? Então vem agora essa pergunta. As pessoas fazem muita complicação, as pessoas complicam a palavra de Deus. Por isso temos hoje aí, né, milhares de denominações. Por causa do quê? Por causa de confundir, né, de não conseguir ver o que a palavra de Deus realmente está falando. Cada um interpreta da sua forma. E aí vem a Igreja Católica que fala que ela é a única verdadeira. Ela é a única que pode interpretar a palavra de Deus da maneira correta. Mas o que a Igreja Católica tem para fundamentar o seu ensinamento? Eles falam que Pedro foi o primeiro Papa. Mas mentira, eu também falo que Pedro foi o primeiro Papa. Eles falam que Pedro morreu lá em Roma. Onde está na história que Pedro foi para Roma? Não tem nada na história que fala que Pedro foi para Roma. E eles falam que a igreja está edificada sobre Pedro. Pedro é a pedrinha que Jesus falou em Mateus 16 ali. Mas é mentira. Onde que Deus iria edificar a sua igreja sobre um homem? Um ser humano?
né? Os apóstolos também, e os evangelhos também, as igrejas evangélicas protestantes falam que a igreja é edificada sobre a pessoa de Jesus, né? Mas se você ler ali o contexto ali de Mateus 18 ali, você vai ver que não, né? Ali Pedro falou, né? O que dizeis os homens ser o filho do homem? Uns dizem que você é João Batista, outros profetas, e assim por diante. Aí Jesus olhou para ele e falou, e vós, o que vocês dizeis que eu sou? Você sabe que a salvação é individual, não é de pai para filho, né? Mas é individual, cada pessoa tem que nascer de novo. Deus não é avô, não tem neto, a gente só tem filhos e filhas, então cada um tem que ter a sua experiência do novo nascimento, é individual. E Pedro levantou e falou, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele, não foi seminário, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, Pedro. Mas quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você vê que essa pedra ali é o que? É a revelação de quem é Jesus Cristo. E é sobre essa revelação que a igreja de Cristo está edificada. Não sobre um homem, não, de forma alguma, mas é sobre a revelação de quem é Jesus Cristo. Mas então nós vemos hoje muita confusão, né? Cada igreja ensinando uma coisa. E lá em Deuteronômio fala, Deuteronômio 12, Êxodo 12 também fala ali que eu coloquei o meu nome em uma porta. Né? Então só tem uma igreja verdadeira. O resto não são igrejas, são denominações, são lojas, né? Lojas, como a loja maçônica, né? Não são igrejas, são lojas. Então nós vemos essa confusão de lojas, igrejas, chamadas igrejas, mas não são igrejas, são denominações, mas somente tem uma igreja. Somente tem uma igreja. Por quê? Porque só tem uma fé, né? Efésios fala isso. Efésios fala que há somente uma fé. Efésios 4, há uma só fé. E nós vemos hoje tanta fé, tanto ensinamento diferente um do outro, sendo que fala ali que aquele que aumentar uma coisa, tirar uma coisa, será tirado. Mateus 4,4 fala isso também. Jesus falou ali em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, 100% da palavra que sai da boca de Deus, não é 99%, não é 99%, não é 90%, é 100%, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda a palavra, cada ensinamento, cada doutrina, né? Toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. Mas como que você vai saber quem está com a verdade? A igreja católica fala que ela está com a verdade. A igreja luterana fala que ela está com a verdade. A igreja metodista fala que ela está com a verdade. A igreja batista fala que ela está com o ensinamento verdadeiro. A igreja pentecostal fala que ela está com o verdadeiro ensinamento. E quando chegamos também nos grupos da mensagem, cada grupo fala que está com a verdade. Você vai lá em Goiânia, o grupo de Goiânia fala que está com a verdade. Você vai lá no sul do país, o grupo do sul fala que está com a verdade. Você vai no grupo que crê na segunda vinda de Cristo, que já se cumpriu, eles dizem que estão com a verdadeira mensagem. E cada igreja, cada grupo fala que estão com a verdade, que são a igreja, que são a noiva de Cristo. Então a pessoa fica ali completamente perturbada e sem saber a verdade disso tudo. Aonde está a verdade? Cada um vai dizer que está com a verdade, vai puxar a sardinha para o seu lado. Cada grupo vai puxar a sardinha para o seu lado. E agora, como vou saber quem está com a verdadeira palavra? Como eu vou saber? Porque você vai ali, cada um tem o seu ensinamento, cada um tem a sua palavra. Você vai sobre predestinação. A pessoa é bíblica ou não? Ou é o livre-arbítrio? Cada igreja cai para um lado. Você vai sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Cada igreja ensina de uma maneira. Você vai para o batismo nas águas. Cada igreja ensina de um jeito. A católica fala que é bebezinho. Quando nasce, já tem que chegar ali e batizar ela para não perder ela. E quem não batiza quando é criança é pagão. Você vai em cada religião, cada um vai ensinar uma coisa diferente. E a Bíblia fala bem claro ali que aquele que aumentar uma coisa, tirar uma coisa. Você vê como que isso é importante? É muito importante. Você não pode descansar nessas coisas e falar, não, eu creio e vou seguir nessa igreja até morrer. Você não pode jamais falar uma besteira dessa. Por quê? Porque Paulo falou, examinai tudo, retende o bem.
Então os eleitos de Deus, Mateus 24 fala bem claro ali, surgirão falsos cristos e falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos seriam enganados, até os eleitos seriam enganados. Mas o eleito não será enganado, por quê? Porque ele crê que é eleito? Não. Ele vai ser salvo por causa do quê? Por que ele é salvo? Porque ele examina tudo. A Bíblia fala, examinar e tudo retende o bem. Então, qualquer ensinamento que vem para você, você tem que sentar e examinar aquele ensinamento com a palavra de Deus, para ver se é verdadeiro ou é falso. Você não pode chegar ali e falar, eu estou com a verdade e não quero conversa. Isso mostra que você não é eleito. Essa não é característica de eleito. Eleito jamais fala uma tolice dessa. Vou examinar isto. O eleito não fala nisso, que nem o irmão falou outro dia para mim. Eu creio que o pastor fulano é falso, porque o meu pastor falou que ele é falso. Eu falei para ele, você já ouviu esse pastor já, irmão? Você fala que ele é falso? O meu pastor já falou para mim que ele é falso. Eu creio no meu pastor. Isso é nicolaítismo, é acreditar em homem. Eu falei para ele, irmão, tenha vergonha na cara, irmão. Falar uma besteira dessa você falando para mim. Você está falando para mim que é eleito, que crê na Bíblia, crê na mensagem, fala uma tolice dessa para mim, que você crê no que o seu pastor falou. Isso aí é nicolaítismo. Minha Bíblia fala bem claro. Maldito homem confia no homem. A salvação é individual, você não pode crer em homem algum. Eu creio no meu pastor. Não, jamais. Você tem que crer na palavra. Examinai a palavra, né? Deleitai ali, examinai. A Bíblia fala bem claro. Jesus falou isso em João 5. Foram falar com ele, ele falou, examinai as escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as escrituras, porque elas mostram o meu dia, o que eu faria hoje aqui. Né? Examinar as escrituras, e quando ele ressuscitou e dois homens estavam no caminho no caminho de Emaús, né? Chegou Jesus no meio deles, né? E começou a falar o que para eles? A escritura, mostrar para ele, passou o dia inteiro ali falando com ele as escrituras ali, que o Messias deveria morrer e ressuscitar, ficou o dia inteiro ali falando da palavra, porque é a palavra que traz revelação, né? E quando chegou no finalzinho, eles viram que Jesus tinha, o Messias ressuscitou de fato, por causa da Escritura, porque é a Escritura que revela, que mostra. Então nós temos que estudar as Escrituras, não é crer num ministério, crer numa igreja, não. Por quê? Porque Satanás viria vestido de anjos, né? Com luz, como anjo, para enganar as pessoas. Jesus é bem claro em falar que os falsos viriam vestidos, lobos viriam vestidos de ovelhas para enganar. Então nós temos que examinar as Escrituras, estudar as Escrituras profundamente. Por quê? Porque Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, ali é bem claro em falar, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala bem claro que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, a pessoa não pode interpretar a Escritura da maneira que ela pensa, que ela acha, que ela vê, com o teólogo. Não, jamais. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, 2 Pedro 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falar inspirado pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus não é em particular interpretação. É por isso que você nunca viu na palavra de Deus falando que a palavra de Deus veio ao pastor. A palavra de Deus veio ao teólogo. A palavra de Deus veio ao bispo. Você não vê isso por quê? Porque a palavra de Deus jamais vem a essas pessoas. A palavra de Deus, a revelação de Deus somente vem através de profeta. Como está em Amós 3. Amós 3,7 fala isso, que a palavra de Deus só vem através de um canal. Olha só como que é fácil você saber a verdade. Por causa do quê? Porque a palavra de Deus só tem um canal, não tem dois canais. Se houvesse dois canais, você ficaria com dúvida qual canal que vai vir. Mas não, a palavra de Deus só vem através de um canal. Amós 3,7, quem achar me passa, por favor, Amós 3,7. Né? Então a palavra de Deus só vem através de um canal. Não vem através de dois canais. Amós 3,7. Amós 3,7. Então fica bem claro ali, né? Fica bem claro ali o que que é, né? O que que é
que é, quem é esse canal de Deus, né? O canal de Deus somente um, né? Somente um canal, né? Como está aqui em Amós 3,7, nos fala bem claro aqui, obrigado, 3,7. Certamente o Senhor Jeová, alguma tradução fala Deus, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas, então, tá aí, a coisa está clara. O Senhor Deus não fará coisa alguma, né? Sem revelar, acha mais um, por favor. Sem revelar, 2 Crônica 20:20, por favor. Então Deus não fará coisa alguma, 2 Crônica 20:20. Então Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Acabou, né? Concluído, então não há dúvida, né? Agora Satanás vem e trabalha em cima disso, né? Querendo falar que profeta é uma coisa. A profeta é qualquer pastor. Mentira, o profeta não é qualquer pastor. Você tem que ir no grego, no hebraico, para ver o que é que o pastor quer dizer. Né? Não é qualquer pessoa que é pastor, que é profeta. O profeta está aqui em Samuel 9:9, que diz o seguinte, né? O rei Saul estava procurando o profeta Samuel para mostrar para ele onde estava a jumenta perdida, porque o profeta, ele via, né, onde estavam as coisas, ele tinha visões. E 1 Samuel 9:9 fala o que é um profeta. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente. Porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Tá vendo? O profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Obrigado. Então, um profeta é um vidente, alguém que vê visões, vê o passado, o presente e o futuro. Não é aquela pessoa que chega e fala, eu sou um profeta. Não. Não é quando a pessoa fala, eu sou profeta, não. Tem que ter o sinal de profeta. Um profeta nasce vidente, ele vê o passado, o presente e o futuro. E toda sua profecia se cumpre. Acha mais um, por favor, para mim. E toda profecia se cumpre. Né? Onde fala isso, o profeta de visões, é Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Acho que é 21, versículo 21. Deuteronômio 18. Então, aqui em 2 Crônica 20:20, nos fala que e pela manhã cedo se levantaram e saíram, Deuteronômio 20:20. Não, 20:20 não, Deuteronômio 18. Eu acho que 20 ou 21. O que vai achar? É que um profeta verdadeiro, tudo que ele fala no nome do Senhor, que ele se cumpre. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, está vendo? Crede no Senhor Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tenham fé nos seus profetas. Mas como ter fé nos profetas? Porque os profetas falam a palavra de Deus. Fala as palavras de Deus, né? Então você está crendo que é na palavra de Deus, porque a palavra vem ao profeta, não vem ao teólogo, a palavra nunca vem ao pastor, mas somente ao profeta. Então olha só como é que é a coisa, o padrão de Deus está aí, perfeito. Só será condenado aquele que realmente não atentar para o que a palavra de Deus diz. Já achou? Deuteronômio 18, 21? Acho que é 21, passa-me por favor, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, gente, a coisa é simples, entendeu? Deuteronômio 18, 21. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta. Não tenham temor dele, falar em nome do Senhor. Tudo que o Mombrano falou em nome do Senhor, nunca deixou de se cumprir, né? As milhares de profecias feitas. Então, nessa era, gente, quem que é o profeta vindicado por Deus? Né? Quem que é esse profeta que Deus tem usado nesta era com grande poder? O ministério nunca visto antes na terra em um homem, além do Senhor Jesus Cristo, é lógico, né? Quem é esse homem? Quem é esse ministério? Então, você vê como é que fica claro as coisas. Só você conhecer o profeta de Deus, né? As pessoas podem falar, mas
no Novo Testamento não há profeta, porque eles interpretam errado. São Lucas 16:16, onde fala, os profetas, a lei dos profetas duraram até João. Mas se você for em João, em Mateus 14, morre João. João morre em Mateus 14. E em Mateus 23, depois disso aí, muito tempo depois da morte de João, em Mateus 23:34, Jesus fala, eu vos enviarei profetas na terra. Futuro, tá vendo? Depois da morte de João, Jesus falou que enviar profeta. Então, gente, quando fala que a lei durar até João, é a lei, os profetas da lei duraram até João. Mas se tem profeta na lei, é claro que terá também na graça. Então você vê isso, Jesus falando ali em Mateus 23:34, eu enviarei profetas. Né? E quando você chega lá em Atos 21, fala do profeta Ágabo, que amarrou uma cinta em Paulo e falou, quem usa essa cinta será amarrado lá em Jerusalém. E Paulo creu naquilo e aquilo se cumpriu ao pé da letra. E quando você vai lá em Efésios 4:11, ele também nos fala claramente ali que a igreja será aperfeiçoada, Deus vai dar um para apóstolos, profetas, doutores, pastores e mestres, e assim por diante. Profetas também para aperfeiçoar a igreja do Deus vivo. Então Deus sempre faz sinais para provar seu profeta. Tudo que ele fala se cumpre. Nesses 2000 anos, não tem surgido ninguém com esse ministério de William Branham, porque foi o ministério do próprio Filho do Homem, que se cumpriu através dele também. São Lucas 17:30. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O próprio Jesus Cristo em carne humana novamente, através desse vaso humano, dessa carne humana. Ele não foi Jesus Cristo, foi apenas um canal humano por onde Deus manifestou o sinal do Filho do Homem, do Deus profeta na terra, depois de 2000 anos. Então, o padrão será este, né? A mensagem que Deus tem enviado através de William Branham, provado por sinais e maravilhas. Moisés, quando estava no deserto, vai lá e retira meu povo do Egito. Mas como que eles vão crer em mim? Eu vou te dar 2 sinais. Você não ouvir a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. E Moisés veio primeiro, depois veio o personificador e Jambres de Jambres. Nesta era também, 2000 anos, quem veio primeiro? O William Branham, em 1930 e pouco, 1940, que surgiu ele com o ministério de cura e discernimento de coração. O Branham ficava de costas, discernia os pensamentos das pessoas, igual Sodoma, para mostrar o mesmo quadro de Sodoma que se cumpriu nessa última era, discernindo o coração de Sara. Nessa era, Deus de carne humana discerniu o coração das pessoas, cumprindo essa mensagem do Filho do Homem, porque nas eras da igreja foi Deus na forma do Filho de Deus, que é Deus na forma invisível, na forma sobrenatural, não literal. Mas nessa última era, Deus mudou a sua forma para Filho do Homem, que é uma forma literal humana, onde Deus estava na forma humana, discernindo o coração das pessoas, em carne humana, fazendo sinais e maravilhas, nunca visto antes na história. Então, a coisa é simples, é somente ficar com o ensinamento do que o William Branham ensinou, né, que veio através, porque é 100% da Bíblia, o batismo em nome de Jesus Cristo, como está na palavra de Deus. Porque o profeta nunca sai da Bíblia Sagrada, porque a ele vem a palavra de Deus, mostrando que Deus é um. Porque 3 pessoas formaria 3 deuses. Então, quem vê a mim vê o Pai. Não é outra pessoa, mas a mesma pessoa, o mesmo Deus o tempo todo. Né? Então você vê a perfeição da palavra de Deus se cumprindo nesta última era através de William Branham. Né? Essa foto examinada pelo FBI, 2 dias ali, essa luz, o mesmo logo que esteve em Moisés e em Paulo, levando para o primeiro e segundo êxodo. Nessa era veio para levar o povo no terceiro êxodo, tirando as denominações e levando para a palavra de Deus, para toda a palavra de Deus. Né? A mulher, o lava-pés, a igreja não pratica o lava-pés. São João 13 fala do lava-pés, a igreja não pratica, mas Deus tem trazido o povo, a noiva, para a palavra. Né? O batismo no nome de Jesus Cristo, a igreja batismo no nome da Trindade. Né? E assim por diante, as mulheres não podem pregar, diz 1 Timóteo 2:9, 1 Coríntios 14, 35, 36, a mulher não pode pregar, mas a igreja faz toda essa bagunça, por quê? Porque não tem um profeta, e sem profecia o povo se corrompe. Então tem vindo para nós essa revelação, né? 100% da Bíblia, não sai 1 centímetro, 1 milímetro da palavra de Deus. O padrão está aqui então. Que Deus abençoe cada um de vocês, precisar falar mais coisas, mas o tempo não dá, mas outra hora estaremos falando. Vamos orar e finalizar o culto? Senhor Deus, nós oramos, entregamos esse culto em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.